Talvez você já tenha se perguntado se há realmente algo verdadeiro e profundo por trás dos signos do zodíaco, ou se tudo não passa de coincidências aleatórias ou entretenimento passageiro. Mas, e se eu te dissesse que um dos maiores gênios da psicologia moderna enxergava na astrologia algo muito mais profundo do que simples previsões ou dicas de comportamento? Carl Jung, o renomado psicólogo suíço que revolucionou nosso entendimento sobre a mente humana e os mistérios da alma, tinha uma relação especial e indireta com a astrologia. Para ele, os símbolos astrológicos representavam muito mais que traços superficiais de personalidade. Eles eram, na verdade, reflexos dos arquétipos universais, forças profundas que vivem no inconsciente coletivo, moldando nossos sentimentos, comportamentos e até o destino. A astrologia, aos olhos de Jung, era uma forma simbólica de acessar as camadas ocultas da nossa mente e do nosso espírito. Em vez de tentar prever o futuro ou impor um destino, ele via nessa antiga sabedoria um guia precioso para o autoconhecimento verdadeiro, uma ferramenta para revelar partes esquecidas de nós mesmos. Ao compreender seu signo, você pode descobrir forças adormecidas, reconhecer desafios escondidos e abraçar potenciais incríveis que talvez ainda não tenha percebido. Jung explicava que ao nascermos sob determinado signo, recebemos simbolicamente uma espécie de herança arquetípica, uma coleção de forças internas e desafios específicos que precisamos enfrentar ao longo da vida. Cada signo é, portanto, uma jornada única de descoberta e crescimento, cheia de beleza, profundidade e significado. Nesse vídeo especial, nós iremos juntos mergulhar profundamente em cada signo do zodíaco, revelando como cada um deles está diretamente conectado aos grandes arquétipos descritos por Jung. Ao descobrir essa conexão simbólica e psicológica, você certamente irá se sentir compreendido e acolhido, talvez até aliviado, por finalmente entender por que certas coisas acontecem repetidamente na sua vida. A abordagem aqui será empática, profunda e transformadora. A proposta não é que você acredite cegamente em previsões astrológicas, mas sim que utilize esse conhecimento simbólico para entender a complexidade fascinante que existe dentro de você. Ao explorar o seu signo, você estará explorando seu mundo interior, olhando de perto aquilo que Jung chamava de sombras e luzes da alma. Com carinho, coragem e sensibilidade, você poderá abraçar tudo o que é, reconhecer tudo o que pode ser e aceitar cada parte da sua trajetória com sabedoria. Este vídeo será uma viagem emocionante e envolvente pelos 12 signos em busca dos arquétipos ocultos que moldam quem você é e quem você pode vir a ser. Prepare-se para descobrir com profundidade simbólica e beleza poética o que o seu signo realmente diz sobre você sob a luz transformadora e libertadora da psicologia junguiana. Abra seu coração, relaxe, respire fundo e permita-se explorar esta jornada incrível ao encontro do seu eu mais autêntico através do olhar cuidadoso e profundo de Carl Jung e da astrologia da alma. Áries, o arquétipo do guerreiro e a busca da identidade. Para Jung, o signo de Áries revela simbolicamente o arquétipo poderoso do guerreiro, aquele que luta incansavelmente para afirmar sua identidade e existência diante do mundo. Sendo regido pelo fogo, Áries carrega uma energia intensa e apaixonada, trazendo a coragem de enfrentar obstáculos e a capacidade inata de iniciar novos caminhos, com vitalidade e decisão. Mas é preciso compreender profundamente o que essa força representa do ponto de vista junguiano, para perceber sua beleza, potencial e também suas sombras.
Na visão psicológica de Jung, o guerreiro não luta apenas com o mundo externo. Seu principal campo de batalha é interno, relacionado à busca por autenticidade, significado e autoafirmação. Pessoas de Áries sentem uma necessidade visceral de expressar quem são, de manifestar suas verdades e impor limites claros entre si mesmas e os outros. Essa busca constante por independência e identidade clara pode gerar conflitos internos e externos, mas é essencial para que o ariano se torne um indivíduo completo, consciente de si mesmo. No entanto, a sombra deste arquétipo surge justamente quando essa energia vital, inicialmente positiva, torna-se agressividade ou impaciência. O ariano, dominado pela necessidade urgente de se afirmar, pode tornar-se impulsivo, intolerante e até mesmo insensível às emoções alheias. Isso acontece porque o excesso de energia interna precisa de direção clara e propósito definido. Jung diria que reconhecer essas sombras é a verdadeira missão de vida do ariano. Somente ao compreender suas reações mais impulsivas e transformá-las em ação consciente, ele atinge seu potencial pleno de coragem e liderança. Um ariano consciente dessa dualidade sabe que sua força reside na capacidade de usar sua coragem para transformar o mundo, mas também para transformar a si mesmo. Quando percebe que sua verdadeira batalha não é contra o mundo externo, mas sim por clareza interna e autenticidade emocional, ele se torna um guerreiro sábio, capaz de liderar com paixão, generosidade e propósito. Esse equilíbrio torna-se então um verdadeiro presente para quem está próximo, oferecendo inspiração e impulso para a mudança, além de coragem para enfrentar desafios inevitáveis. Se você é de Áries, orgulhe-se dessa energia corajosa e inspiradora que traz dentro de si. Compreenda profundamente que o maior desafio é canalizar essa chama poderosa com sabedoria e consciência emocional. Assim, você se tornará alguém que não apenas enfrenta batalhas, mas que também as vence com humildade e respeito por si mesmo e pelos outros. Reconheça sua força, abrace sua sombra com maturidade e permita que o guerreiro interior guie, mas também a vitória mais importante, a conquista plena e verdadeira da sua própria alma. Touro, o arquétipo do guardião da terra e a jornada da preservação. Na astrologia simbólica associada à psicologia de Carl Jung, Touro representa o arquétipo do guardião. Ele é aquele que protege, cultiva e sustenta a vida com paciência e devoção. Regido pelo elemento terra, Touro carrega dentro de si uma conexão íntima com a matéria, com o corpo e com os sentidos. Sua energia não é explosiva como a de Áries, mas firme, constante e profundamente enraizada. Sua alma pede solidez, estabilidade e uma base segura para existir. E isso, para Jung, revela muito sobre a necessidade simbólica da alma humana de criar raízes e nutrir a si mesma com aquilo que é essencial. Taurinos são naturalmente atraídos por aquilo que é durável, concreto e prazeroso. Eles valorizam os pequenos rituais da vida: uma boa comida, um lar acolhedor, um toque suave, o som da natureza, uma rotina que acolhe e protege. Para Jung, isso não é superficial. Ao contrário, é a expressão de um arquétipo vital, a busca pela permanência em um mundo em constante mutação. Touro nos ensina que é preciso criar um espaço interno onde a alma possa descansar, onde as emoções não sejam urgentes, mas amadureçam com o tempo. Mas é justamente aí que a sombra do arquétipo aparece. O apego à segurança, quando exagerado, se transforma em resistência à mudança, rigidez e medo da perda. O guardião, quando dominado por esse medo, se fecha para o fluxo natural da vida, que é impermanente. Touro pode se tornar possessivo, controlador, avesso ao risco, preso a rotinas que já não nutrem mais sua alma.
Jung apontaria que essa fixação é uma defesa contra o vazio. O mesmo vazio que, se enfrentado com coragem, pode levar a uma profunda transformação. É preciso lembrar que tudo aquilo que é verdadeiramente nosso nunca se perde. O processo de individuação, que é o centro do pensamento junguiano, convida o taurino a soltar suavemente o controle, a perceber que o verdadeiro valor está no que é vivo e não apenas no que é estável. Assim ele deixa de apenas proteger para também criar, transformar e se renovar. A vida deixa de ser um jardim fechado e passa a ser uma paisagem em expansão. Se você é de touro, honre essa força estável que habita em você. Você é um construtor de paz, um mestre da paciência, alguém que ensina aos outros o valor da presença e da constância. Mas lembre-se, o que você ama não precisa ser mantido à força. Permita-se confiar mais na vida, nos seus ciclos e até naquilo que não se pode controlar. Porque quando você relaxa dentro de si, o mundo inteiro se torna mais fértil, mais bonito, mais verdadeiro. E o guardião que vive em você se torna não apenas protetor da terra, mas também jardineiro da alma. Gêmeos, o arquétipo do mensageiro e a dança. Entre os mundos na astrologia arquetípica, inspirada por Carl Jung, Gêmeos representa o arquétipo do mensageiro. Aquele que transita entre diferentes mundos, recolhe ideias, compartilha histórias, constrói pontes entre o que é visível e invisível, entre a lógica e o mistério. Regido pelo elemento ar, Gêmeos é movimento, agilidade mental e expressão múltipla. Mas essa leveza não deve ser confundida com superficialidade. Na visão junguiana, por trás da curiosidade geminiana, existe uma missão psíquica muito profunda, a de integrar múltiplas verdades sem perder o eixo interno. Geminianos nascem com uma alma inquieta que busca compreender o mundo por meio das palavras da linguagem e da troca. São pessoas naturalmente conectadas ao fluxo de ideias, que absorvem conhecimento com velocidade, que escutam, argumentam, perguntam e se encantam com tudo o que é novo. Para Jung, essa mente multifacetada representa a necessidade da psique de explorar diferentes aspectos de si mesma. Gêmeos é o símbolo da consciência que ainda está em busca de uma narrativa coesa, mas que já reconhece que não há apenas uma verdade, e sim muitas faces do real. A sombra de Gêmeos, porém, surge quando esse movimento se torna fuga. A alma geminiana, quando assustada com a profundidade emocional ou com a dor de um confronto interno, pode buscar refúgio na distração contínua, na leveza forçada, no excesso de estímulos. Jung chamaria isso de dissociação parcial, um mecanismo que protege temporariamente, mas que, se prolongado, impede a integração profunda que o verdadeiro autoconhecimento exige. Gêmeos pode se tornar refém de sua própria velocidade, pulando de assunto em assunto, de relação em relação, sem tocar o essencial. O desafio simbólico do mensageiro é aprender a escutar não apenas os outros, mas principalmente a si mesmo. Gêmeos precisa mergulhar na própria linguagem interior, descobrir que existe silêncio entre as palavras e que ali mora o sentido. Quando isso acontece, ele transforma sua capacidade comunicativa em algo sagrado. Ele deixa de apenas falar para também curar com a palavra. Deixa de apenas aprender para também ensinar, e sua leveza se torna um bálsamo para aqueles que carregam pesos demais. Se você é de Gêmeos, celebre sua inteligência viva, sua curiosidade generosa, sua capacidade de traduzir o mundo, mas permita-se também desacelerar. Quando você respira mais fundo e se conecta com o que sente de verdade, sua comunicação ganha uma força rara, a força de tocar a alma,
Porque você não está aqui apenas para passar mensagens, está aqui para transformar através delas, e isso é um dom valioso demais para ser ignorado. Câncer, o arquétipo da mãe interior e o chamado da alma. Emocional para Kaong, o signo de Câncer representa um dos arquétipos mais fundamentais da psique humana, o arquétipo da mãe interior. Mas não se trata apenas da maternidade literal, e sim de uma função psíquica que habita todos nós, independentemente de gênero. Trata-se da capacidade de nutrir, acolher, proteger e criar vínculos profundos. Câncer regido pela água fala da sensibilidade que percebe antes de entender, da intuição que sente antes de nomear, da alma que busca pertencimento antes mesmo de saber porquê. Cancerianos são dotados de uma profunda memória emocional. Tudo que vivem é sentido intensamente e muitas vezes guardado em camadas inconscientes por toda a vida. Para Jung, essa sensibilidade não é fraqueza, é um portal, um caminho direto para o inconsciente, para os afetos não ditos, para os sentimentos coletivos que atravessam gerações. Câncer é a alma que acolhe a dor do mundo no peito e por isso também precisa aprender a acolher a sua própria. A sombra deste arquétipo aparece quando o cuidado vira aprisionamento, quando o medo da perda impede o fluxo do amor. Cancerianos, ao protegerem demais, podem acabar sufocando. Ao quererem se sentir necessários, podem gerar dependências. Para Jung, o processo de individuação exige que o arquétipo materno amadureça, que a nutrição venha com liberdade, que o vínculo não precise de controle para ser forte. É preciso cuidar sem perder a si mesmo, amar sem se anular. O caminho de cura do canceriano é aprender a usar sua sensibilidade como uma ponte, não como um peso. Reconhecer que sua empatia é uma bênção, mas que também precisa de fronteiras, que seu lar interno é sagrado, mas que não deve se transformar em caverna de medo. Quando isso acontece, Câncer se torna um curador natural, alguém que acalma só de estar por perto, que transforma dor em colo e silêncio em presença. Se você é de Câncer, honre esse dom raro de sentir o que os outros não dizem, mas nunca esqueça de se incluir nesse cuidado. Acolher a si mesmo é o primeiro passo para acolher o mundo sem se perder nele, e sua alma, quando equilibrada, é um farol suave que lembra a todos o que é essencial: pertencimento, ternura e verdade emocional. Leão, o arquétipo do sol interior e a jornada do brilho consciente. Na perspectiva simbólica e psicológica de Carl Jung, Leão representa o arquétipo do rei ou da rainha, mas não no sentido de poder autoritário, e sim como imagem do self soberano, do centro luminoso da psique. Irradia identidade, propósito e confiança autêntica. Leão não brilha por vaidade, brilha porque precisa expressar a luz que sente existir dentro de si. É um signo solar regido pelo fogo da identidade e da criatividade do coração, que pulsa para criar e compartilhar vida. Leoninos vivem o desafio de serem vistos e, mais profundamente, de se verem com honestidade. Eles carregam uma energia generosa e carismática, capaz de inspirar e proteger. Para Jung, esse impulso criador está intimamente ligado à necessidade de tornar-se aquilo que se é em essência. O verdadeiro caminho de Leão não é buscar aplausos externos, mas reconhecer o brilho interno como expressão da alma que encontrou sua vocação. No entanto, o arquétipo do rei também carrega sua sombra: o narcisismo, a arrogância e a carência de reconhecimento. Quando o brilho externo substitui a escuta interna, o ego toma o trono da alma. Leão pode se perder em papéis e em performances, esquecendo quem é de verdade por trás da imagem. Para Jung, esse é um convite claro ao retorno ao centro, sair da necessidade de ser admirado para entrar na capacidade de inspirar com autenticidade.
O processo de individuação exige que o leonino se reconcilie com sua luz e com sua sombra, que saiba que seu valor não depende da plateia, mas da coerência entre o que sente e o que expressa. Quando isso acontece, Leão se torna um símbolo vivo de coragem e alegria, alguém que lidera com o coração e anima os outros a também acreditarem em si. Se você é de Leão, lembre-se, seu brilho não está na aparência, mas na essência. Quando você compartilha sua luz sem esperar retorno, algo mágico acontece. Você se torna farol para outras almas perdidas no escuro. E isso é a verdadeira realeza da alma. Virgem, o arquétipo da sábia guardiã da ordem e da cura. Através do detalhe na linguagem simbólica de Jung, Virgem representa o arquétipo da servidora sábia, aquela que organiza, purifica, separa o essencial do supérfluo e transforma o caos em sentido. Regido pela terra, Virgem não se contenta com o que é aparente. Ela busca o que é funcional, verdadeiro e íntegro. Para o pensamento junguiano, essa busca pela ordem não é frieza, é espiritual. É o anseio da alma por coerência entre o que se vive e o que se sente. Virginianos percebem o mundo por meio do detalhe. Eles enxergam o que os outros ignoram, sentem necessidade de contribuir, de ser útil, de melhorar tudo o que tocam. Isso os torna excelentes curadores, organizadores, conselheiros e artesãos da realidade, mas também os torna vulneráveis a um tipo de sofrimento silencioso, o da autocrítica constante. Para Jung, essa voz interna que exige perfeição é muitas vezes uma compensação inconsciente para sentimentos de inadequação ou desvalorização. A sombra da Virgem aparece na rigidez e na intolerância com o erro, no medo de falhar. Quando a busca por ordem se transforma em obsessão por controle, o arquétipo perde sua beleza e se torna prisão. Virginianos podem se tornar excessivamente racionais, esquecendo de acolher suas emoções ou se escondendo atrás do fazer para não ter que sentir. Jung diria que a cura vem da integração. Trazer a alma de volta para o corpo, o sentir de volta para a ação. A jornada da Virgem é aprender que nem tudo precisa ser perfeito para ser sagrado, que servir é belo, mas que isso começa por servir a si mesmo, com respeito e compaixão. Quando isso acontece, esse signo revela sua grandeza silenciosa, a de ser ponte entre o invisível e o concreto, entre o ideal e o possível. Se você é de Virgem, reconheça sua capacidade rara de perceber o que importa. Mas lembre-se, o mundo não precisa que você seja perfeito, precisa que você esteja presente. E a alma, quando cuidada com gentileza, floresce mesmo nos jardins mais discretos. Libra, o arquétipo do mediador e a busca pela harmonia interior. Na visão simbólica da psique, Carl Jung via Libra como a manifestação do arquétipo do mediador, aquele que busca com sensibilidade e inteligência o equilíbrio entre forças opostas, o ponto de encontro entre o eu e o outro, entre a beleza e a justiça, entre o desejo pessoal e a paz coletiva. Regido pelo elemento ar, Libra se move com delicadeza pelos domínios do pensamento e da relação. É um signo que nasce com um dom raro, o de sentir onde algo está em desequilíbrio e agir com gentileza para restaurar a harmonia. Librianos possuem uma elegância natural na maneira de pensar, de se relacionar e de olhar o mundo. Para Jung, essa inclinação à harmonia não é vaidade, é reflexo de um impulso arquetípico de ordem superior, o desejo da alma de viver em paz com a própria dualidade. Libra representa na linguagem junguiana o chamado à integração dos opostos, o reconhecimento de que toda luz tem sombra e que o verdadeiro amor exige autenticidade, não perfeição. Mas a sombra do mediador também existe. Libra, ao tentar evitar conflitos externos, pode gerar grandes conflitos internos. A dificuldade de dizer não
o medo de desagradar a tendência a buscar validação no outro, em vez de ouvir a própria verdade. Tudo isso pode sufocar a alma do libriano. Jung explicaria que nesse ponto, o ego busca agradar para ser aceito, enquanto o self clama por inteireza. A grande jornada simbólica de Libra é, portanto, aprender a se posicionar sem ferir, a escolher sem culpa e a amar sem se perder. Quando essa maturidade emocional chega, Libra se torna o verdadeiro espelho da alma, aquele que reflete com beleza, mas que também é capaz de mostrar a verdade. Sua presença se torna terapêutica, não porque evita conflitos, mas porque pacifica. Pelo exemplo, se você é de Libra, celebre sua busca sincera por harmonia e beleza. Mas lembre-se, a paz verdadeira não é ausência de confronto, mas presença de integridade. Quando você se alinha com a sua verdade, você irradia uma paz que não depende do outro, e essa é a sua maior força. Escorpião, o arquétipo do alquimista e o poder da transformação. Profunda para Jung, Escorpião é um dos signos mais poderosos do ponto de vista simbólico, pois representa o arquétipo do alquimista, aquele que mergulha nas profundezas da psique para transformar dor em consciência, escuridão em poder e morte simbólica em renascimento. Regido pela água, Escorpião é emoção intensa, desejo profundo, instinto de sobrevivência e necessidade de verdade absoluta. Esse signo não aceita máscaras, nem nas pessoas, nem em si mesmo. Escorpianos têm um dom raro. Enxergam o que está escondido, sentem o que não foi dito e captam o movimento das emoções subterrâneas. Jung chamava esse impulso de compulsão a individuação, a necessidade psíquica de ir até o fundo da alma, mesmo que doa, mesmo que assuste. Escorpião é chamado a se transformar muitas vezes ao longo da vida, deixando morrer o que já não serve para renascer com mais consciência, mais verdade, mais força. Mas essa intensidade tem um preço: o medo da vulnerabilidade. A sombra do alquimista é o controle. Escorpião, por medo de ser ferido, pode manipular, esconder, testar e ferir antes de ser ferido. Pode se isolar, se endurecer e se perder em jogos emocionais que o afastam de sua verdadeira missão. Para Jung, esse é o ego tentando proteger uma ferida profunda que ainda não foi olhada com amor. O caminho escorpiano é, portanto, o mais corajoso de todos. Enfrentar a si mesmo, olhar para o que dói sem fugir, permitir que o amor entre onde antes só havia defesa. Quando isso acontece, Escorpião se torna um curador poderosíssimo, alguém que, por ter enfrentado a própria escuridão, sabe como guiar os outros até a luz. Se você é de Escorpião, não se envergonhe da sua intensidade. Ela é o fogo que purifica a dor, que transforma a verdade, que liberta. E sua alma, quando abraça o próprio abismo, se torna ponte para que outros também atravessem o seu Sagitário. O arquétipo do buscador e a jornada do sentido. No olhar simbólico de Jung, Sagitário representa o arquétipo do buscador, aquele que percorre caminhos, atravessa fronteiras e desafia certezas em busca de sentido. Regido pelo fogo, Sagitário é impulso, fé, expansão e curiosidade existencial. Não está satisfeito com o que é pequeno ou óbvio. Sua alma pede amplitude, não apenas geográfica, mas sobretudo filosófica. Ele quer compreender o porquê das coisas, quer ver o panorama maior, a visão do alto, o propósito que une tudo. Sagitarianos são naturalmente atraídos por ideias grandiosas, culturas diferentes, aventuras desafiadoras e perguntas profundas. Para Jung, esse impulso é a expressão da psique que busca o self, ou seja, a totalidade. A alma sagitariana sabe que o mundo externo é um espelho do mundo interno e, por isso, precisa explorar para se encontrar. Cada viagem é também uma viagem para dentro, mas a sombra do buscador é o excesso.
Sagitário pode se perder em idealismos, promessas, exageros ou inquietações que não se fixam. Pode fugir da dor em nome de uma liberdade ilusória ou mascarar suas feridas com otimismo compulsivo. Para Jung, esse mecanismo é uma forma de defesa contra o confronto necessário com as próprias limitações e angústias. A verdadeira expansão não vem da fuga, mas da integração. Sagitário precisa aprender que liberdade não é ausência de vínculos, e sim escolha consciente. Que fé não é cegueira, sim visão ampla. Que sabedoria não é acúmulo de ideias, mas vivência encarnada daquilo que se aprendeu. Se você é de Sagitário, valorize sua busca e sua generosidade de espírito, mas lembre-se de que a verdade mais profunda não está fora, está dentro. E quando você silencia, você escuta a bússola da alma, e então sua jornada deixa de ser apenas aventura e se torna revelação. Capricórnio, o arquétipo do mestre interior e a escalada da alma no mapa simbólico da alma segundo K. Jung. Capricórnio representa o arquétipo do mestre, aquele que sobe a montanha não apenas para alcançar o topo, mas para tornar-se digno da visão que esse topo oferece. Regido pela Terra, Capricórnio carrega em si a responsabilidade, a estrutura, a disciplina e o tempo. É um signo que parece já nascer com o peso do mundo nas costas, mas esse peso, na linguagem junguiana, não é castigo. É um chamado à maturidade da alma. Capricornianos são trabalhadores silenciosos. Eles não se impressionam com promessas, mas com resultados. Sua alma precisa construir, deixar legado, realizar algo que resista ao tempo. Para Jung, esse impulso representa o encontro com o arquétipo do pai interior, a função psíquica que organiza, sustenta e dá forma à vida. Quando bem integrado, Capricórnio é a ponte entre o espírito e a matéria, entre o sonho e a realização. Mas o peso simbólico do mestre traz também uma sombra: o isolamento, a rigidez, o medo de errar. Capricórnio pode se tornar excessivamente exigente consigo e com os outros, escondendo sua sensibilidade sob uma armadura de eficiência. Pode acreditar que só tem valor se for útil, produtivo, irrepreensível. Jung chamaria isso de identificação com o ego ideal, a falsa ideia de que precisamos ser fortes o tempo todo para merecer amor. A verdadeira realização capricorniana vem quando ele entende que não precisa carregar o mundo, apenas estar inteiro no seu lugar. Que a autoridade real vem da humildade e não do controle. Que o tempo é um aliado da alma e não um inimigo. Quando se reconcilia com sua humanidade, Capricórnio se torna um guia silencioso e poderoso, alguém cuja presença inspira respeito e paz. Se você é de Capricórnio, reconheça sua força, mas também sua ternura escondida. Permita-se descansar sem culpa, falhar sem se julgar, amar sem se defender. E então, o mestre que vive em você deixará de ser um guardião da perfeição e se tornará um guardião da sabedoria. Aquário, o arquétipo do visionário e a consciência do futuro. No universo simbólico da astrologia junguiana, Aquário é o arquétipo do visionário, aquele que enxerga o que ainda não existe, sente o que o coletivo ainda não nomeou e desafia os padrões com coragem quase profética. Regido pelo ar. Aquário pensa alto, longe para a frente, mas seu pensamento não é frio, é pulsante, humanista, muitas vezes revolucionário. É um signo ligado ao inconsciente coletivo, à consciência social, ao futuro da psique. Aquarianos parecem viver um passo à frente. Suas ideias muitas vezes são estranhas ao presente, mas ressoam com o que virá. Para Jung, esse é o arquétipo da consciência ampliada, aquela que se liberta das normas para buscar a verdade do espírito. Aquário traz a centelha da individuação coletiva. Ele sabe que somos únicos, mas que só florescemos quando juntos.
A sombra do visionário, porém, é a desconexão emocional. Aquário pode se proteger das dores humanas por meio da racionalização, pode defender ideais e se esquecer das pessoas, pode amar a humanidade e ignorar o indivíduo. Para Jung, essa fragmentação surge quando o ego se identifica demais com o pensamento e perde contato com a alma encarnada, com o corpo, com o agora. O desafio simbólico de Aquário é unir visão e compaixão, pensar o novo sem desprezar o antigo, transformar o mundo sem abandonar a si mesmo. Quando isso acontece, Aquário se torna um transformador silencioso, aquele que planta sementes de liberdade, consciência e amor verdadeiro, mesmo que demorem a florescer. Se você é de Aquário, honre suas ideias brilhantes, mas não se esqueça de que o verdadeiro futuro começa com um gesto simples no presente. Sua alma veio para libertar, mas também para abraçar. E quando o visionário encontra o coração, ele cria não apenas revoluções, mas curas invisíveis que mudam o destino de muitos. Peixes, o arquétipo do místico e o chamado da alma para o infinito. Para Caron, Peixes é o signo que mais se aproxima do grande mistério da psique. Ele representa o arquétipo do místico, aquele que sente antes de entender que ama, antes de julgar, que dissolve as fronteiras do eu, para se fundir com o todo. Regido pela água, Peixes flui entre os mundos visível e invisível, consciente e inconsciente, terreno e espiritual. Sua alma não veio apenas para viver, veio para lembrar. Piscianos são almas antigas. Eles captam os estados emocionais do ambiente, pressentem, sonham, intuem. Muitas vezes não sabem explicar o que sentem, mas sabem o que sentem. Para Jung, Peixes representa o oceano psíquico, o lugar onde todos os arquétipos se dissolvem, onde o ego se rende à totalidade. Essa sensibilidade é um dom divino, mas também um desafio imenso. A sombra do místico é o escapismo. Peixes, ao sentir demais, pode querer fugir da dor, da realidade, da responsabilidade. Pode se perder em fantasias, em ilusões, em relações confusas. Pode se doar até se anular. Para Jung, o caminho da individuação exige que o pisciano aprenda a voltar para si, a reconhecer seus limites, a saber onde termina o outro e começa seu próprio mundo interior. A alma pisciana não veio para dominar, veio para curar, mas para isso precisa primeiro aprender a se cuidar. A espiritualidade de Peixes só floresce quando enraizada na vida concreta. Quando aprende a proteger sua energia e a confiar em sua intuição sem se sacrificar, Peixe se torna um canal de amor incondicional, uma alma cuja presença já é por si só um bálsamo. Se você é de Peixes, confie no que sente, mas aprenda a dizer não, a se preservar, a voltar para casa dentro de si mesmo, porque sua sensibilidade é a chave de um mundo que ainda está adormecido. E quando você se cura, desperta o sagrado onde antes só havia confusão. Talvez agora, depois de caminhar por cada signo, como quem atravessa as salas secretas de um templo interior, algo em você tenha silenciado não por falta de palavras, mas porque finalmente algo foi escutado. Uma parte antiga da sua alma que sempre soube, mas que ainda não tinha sido nomeada. Os signos não são rótulos, são portais. Cada um deles guarda uma chave simbólica, um espelho, onde você pode se enxergar sem máscaras, com suas forças, suas falhas, sua beleza inteira. E a astrologia, quando atravessada com profundidade, não te coloca numa gaveta. Ela te abre, te convida, te revela. Jung não queria que você acreditasse em signos. Ele queria que você acreditasse em si, que olhasse para os símbolos como se olha para um sonho, não com pressa de entender, mas com disposição para sentir, porque os símbolos falam a língua do inconsciente. E quando você aprende a escutá-los, a vida muda de tom. O signo sob o qual você nasceu não é um destino.
É um ponto de partida, um chamado, uma semente arquetípica que pede para ser vivida, cultivada, transformada. E quando você aceita esse convite, começa a perceber que o céu nunca esteve apenas lá fora. Ele pulsa dentro de você, nos seus gestos, escolhas, silêncios e repetições. Você não é apenas de Áries ou de Peixes ou de Leão. Você é uma sinfonia, uma constelação inteira. E ao compreender o seu signo, talvez você não esteja descobrindo algo novo, mas apenas se lembrando do que sua alma já sabia. Então leve com você esse saber silencioso, não para provar nada a ninguém, mas para viver com mais presença, com mais escuta, com mais amor por quem você já é, porque o universo não te escolheu por acaso. Ele te soprou vida no exato momento em que os astros desenhavam um mapa, não do céu, mas da sua travessia interior. E é por isso que agora você não precisa mais buscar lá fora. O que você procurava já mora em você.